O milagre que salvou Felipe, quando a fé venceu a morte. Felipe sempre foi um homem forte. Aos 32 anos, trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, correndo contra o tempo para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos, Lucas e Sofia. Apesar das dificuldades, ele nunca desistiu. Mas em março de 2023, uma notícia mudou tudo. Um exame de rotina revelou que Felipe tinha um aneurisma na aorta torácica, uma bomba relógio em seu peito. Os médicos foram claros: a qualquer momento aquele vaso poderia romper, e as chances de sobrevivência seriam quase zero. Senhor Felipe, a cirurgia é de alto risco. Mesmo que dê certo, a recuperação será longa e dolorosa, disse o cardiologista, olhando nos olhos dele com uma seriedade que gelou seu sangue. Felipe saiu do consultório em choque. Como iria contar isso para Ana? Como seus filhos ficariam sem o pai? Naquela noite, sentado na sala com as contas espalhadas sobre a mesa e o diagnóstico na mão, ele sentiu um desespero como nunca antes. Foi então que Ana, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e falou: Felipe, minha mãe sempre frequentou a Igreja Universal. Lá, eles oram por milagres. E se a gente tentasse? Ele hesitou. Nunca havia sido de ir à igreja, mas naquele momento, não tinha mais para onde correr. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Felipe entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, o coro cantava com força, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não abandonou você. Ele está aqui, pronto para operar o seu milagre, declarou o pastor, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos em oração. Felipe sentiu algo diferente. Não era só emoção. Era como se uma corrente de esperança o envolvesse. No final do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente, Ana puxou seu braço. Vem, Felipe. Deus está te esperando. Com as pernas trêmulas, ele subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu-o com óleo consagrado e começou a orar com uma unção poderosa. Em nome de Jesus, eu quebro essa sentença de morte. O sangue de Cristo está falando por você. Esse aneurisma secará como a figueira que Jesus amaldiçoou. Felipe sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas caíram sem controle. Pela primeira vez em semanas, ele acreditou que poderia sarar. A corrente de oração que quebrou a maldição. Nos dias seguintes, Felipe e Ana não faltaram a nenhum culto. Participaram da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus pelos impossíveis. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, então, mesmo com o salário apertado, eles começaram a dizar fielmente e a dar ofertas de fé como semente para o milagre. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer ver nossa fé em ação, explicava o pastor. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, Felipe foi chamado para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou sua luta. Eu vim aqui sem esperança, mas hoje eu creio, esse aneurisma vai sumir. Deus é maior que qualquer diagnóstico. A igreja inteira orou por ele. Mãos se levantaram, vozes clamaram em uníssono: Senhor, opera um milagre. Felipe sentiu como se uma carga pesada saísse de suas costas. O dia em que Deus falou mais alto que a medicina. 2 semanas depois, Felipe voltou ao médico para um novo exame. O cardiologista, surpreso, olhou as imagens e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. O aneurisma regressou. Ele não só não cresceu como diminuiu significativamente. É como se tivesse secado. Felipe não conseguiu segurar as lágrimas. Ele sabia, aquele era o milagre que havia pedido no altar. No domingo seguinte, ele subiu ao púlpito da Igreja Universal para dar seu testemunho de vitória. Com a voz firme e os olhos brilhantes, ele declarou: Eu vim aqui como um homem condenado, mas Deus me deu uma segunda chance. Não foi a medicina, não foi sorte, foi a fé em Jesus Cristo e as orações desta igreja que me salvaram. A igreja explodiu em glórias. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O pastor, emocionado, reforçou: Isso é o poder de Deus. Quando a gente persiste na fé, quando a gente ora sem desistir, quando a gente honra a Deus com nossos dízimos e ofertas, Ele age de forma sobrenatural. A lição que mudou tudo. Hoje Felipe não é mais o mesmo. Ele e Ana são obreiros voluntários na igreja, ajudando outros que chegam quebrados como ele chegou. Ele aprendeu que, a fé verdadeira exige ação, não adianta só pedir. É preciso confiar e obedecer. 2. Deus usa a igreja como instrumento, foi no altar, entre irmãos em oração, que seu milagre aconteceu. 3. Nada é impossível para quem crê, nem mesmo um aneurisma fatal quando Deus está no controle.
Toda vez que alguém pergunta como ele venceu, Felipe responde com um sorriso: eu só fiz uma coisa, entreguei minha vida nas mãos de Deus e não soltei mais. O resto, ele fez. E assim, uma história que poderia ter terminado em tragédia se tornou um testemunho vivo do poder de Deus, porque na Igreja Universal, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. A vida de Felipe e Ana mudou tanto que até os médicos ficaram sem palavras. Depois do milagre, ele voltou ao hospital para mostrar os exames e agradecer à equipe. Os profissionais que antes o tinham dado como caso perdido, olhavam as imagens com espanto. O neurologista que havia acompanhado seu caso balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. O aneurisma sumiu como se nunca tivesse existido. Felipe só sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. A notícia do milagre se espalhou rápido. Pessoas que nem conheciam Felipe começaram a procurá-lo na igreja, querendo saber como ele havia sido curado. Muitos vinham com doenças, dores e até desespero. E Felipe, com a mesma simplicidade de quem já esteve no lugar deles, sempre dizia: não foi eu que fiz nada, foi Deus. Mas se você quiser ver o mesmo milagre na sua vida, eu te levo até ele. E assim, muitas vidas foram transformadas. Uma senhora com câncer em estágio avançado, um jovem viciado em drogas, um casal à beira da separação, todos encontraram esperança no mesmo altar onde Felipe havia sido libertado. Ana, que antes chorava sozinha em casa, agora abraçava essas pessoas e orava com elas, falando com a mesma fé que viu nascer em seu marido. Um dia, um homem chegou à igreja arrastando os pés, com uma bengala e o rosto marcado pela dor. Era um acidente de carro que o deixou com sequelas na perna. Ele olhou para Felipe e perguntou com voz trêmula: será que Deus pode me curar também? Felipe não hesitou. Pegou a mão do homem, levou-o até o altar e junto com os obreiros começou a orar. Não foram palavras bonitas ou longas, foi um clamor sincero, como o dele naquela noite. E quando o homem tentou dar o primeiro passo sem a bengala, as lágrimas caíram. A perna, antes rígida, obedecia. Ele andou, correu, gritou de alegria. Depois daquele dia, o homem voltou com a família inteira. E assim o ciclo se repetia, dor se transformando em milagre, descrença em fé, solidão em comunidade. Felipe e Ana não têm dúvidas, o maior milagre não foi só a cura física, mas a transformação de suas almas. Antes, eles viviam para si mesmos, hoje, vivem para servir. Antes, o medo os paralisava, agora a fé os move. E toda vez que alguém pergunta como eles conseguem ter tanta certeza, Ana responde com os olhos brilhando: porque a gente viu Deus agir. Não foi teoria, não foi história de outro, foi na nossa vida. E se ele fez por nós, pode fazer por qualquer um. Hoje, anos depois daquele dia, Felipe ainda guarda os exames antigos no bolso da Bíblia. Não como lembrança da dor, mas como prova de que, quando Deus entra na história de uma pessoa, nada fica igual. E sempre que alguém duvida, ele abre o livro sagrado, mostra as imagens e diz: olha aqui, isso era a minha sentença de morte. Mas Deus risca o que o homem escreve e faz o impossível. Você quer ver ele fazer o mesmo por você? E assim, entre lágrimas, sorrisos e muitos amém, a igreja continua sendo um lugar onde o sobrenatural se torna real, porque para Deus, não existe sem jeito. Existe só um coração disposto a crer. Naquela mesma igreja, sentada nos bancos de trás, estava Ana Clara, uma jovem de 23 anos que há meses carregava um peso invisível. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de médicos, remédios e noites em claro. O diagnóstico era claro: depressão severa, resistente ao tratamento. As palavras do psiquiatra ainda ecoavam em sua mente, algumas pessoas simplesmente não respondem. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas naquela noite, enquanto ouvia o testemunho de Felipe, algo dentro dela começou a tremer. Não era emoção passageira. Era como se uma voz suave, mas firme, sussurrasse: isso não é o seu fim. Ela segurou o banco com força, os dedos frios, o coração acelerado. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Ana Clara não resistiu. Levantou-se com as pernas trêmulas e foi até o altar, onde irmãs de rosto iluminado a abraçaram sem nem saber seu nome. Deixa com Deus, filha, disse uma delas, passando a mão em seus cabelos. Ele já está trabalhando. E então, enquanto as mãos se uniam sobre sua cabeça e vozes clamavam em uníssono, Ana Clara sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era a ausência de problemas, era uma certeza inexplicável de que, naquele exato momento, alguém maior que suas dores estava segurando sua vida. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle, mas desta vez não eram de desespero, eram de alívio. Nos dias seguintes, Ana Clara voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela tinha mudado.
Os pensamentos pesados que a acordavam de madrugada começaram a perder força. As cores do mundo, antes cinzas, ganharam tons mais vivos. E numa manhã, enquanto tomava café, ela percebeu que havia sorrido sem forçar. Foi aí que entendeu. Deus não tinha apenas tocado sua mente, ele tinha renovado sua alma. Hoje, Ana Clara está na frente do mesmo altar onde um dia desabou. Mas agora, é ela quem estende as mãos para outros que chegam quebrados. Com os olhos brilhando da mesma forma que os de Felipe brilhavam naquele dia, ela conta. Eu vim aqui achando que Deus era só para os outros, que meu caso era sem solução. Mas ele me mostrou que não existe sem jeito para quem criou o jeito. Se ele fez por mim que não tinha mais esperança, imagine o que pode fazer por você. E assim, a igreja segue sendo um lugar onde as histórias se reescrevem. Onde exames médicos viram testemunhos, onde diagnósticos sem cura se tornam motivos de louvor. Porque no final, o maior milagre não é só a cura, é a certeza de que quando Deus entra na história, nada, absolutamente nada, fica igual. No mesmo culto em que Ana Clara compartilhava seu testemunho, no fundo da congregação, um homem chamado Carlos apertava os punhos com tanta força que suas unhas marcavam as palmas das mãos. Ele tinha chegado ali arrastado pela esposa depois de meses ouvindo: "Vem, Carlos. Só uma vez. Não custa tentar." Mas para ele, tudo já estava decidido. Os médicos tinham sido claros: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Prepare a família. Carlos não acreditava em milagres. Acreditava em remédios, em protocolos, em estatísticas. E as estatísticas diziam que ele não chegaria ao Natal. Enquanto Ana Clara falava, ele olhava para o chão, tentando ignorar a dor que latejava nas costas, como se o tumor estivesse rindo dele. Deus não cura câncer, pensava. Se curasse, minha mãe ainda estaria viva. Mas então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma criança. Um menino de uns 6 anos, filho de um dos obreiros, que se soltou do banco e veio correndo até Carlos. Sem medo, sem cerimônia, o garoto colocou as mãozinhas sujas de terra, provavelmente de brincar no jardim da igreja, na perna do homem e disse, com a sinceridade que só as crianças têm: "O tio não precisa ter medo não. Jesus está aqui. Ele gosta de fazer surpresa." Carlos sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nele. Aquela vozinha fina, aqueles olhos redondos cheios de certeza. Era tão absurdo que doía. Ele olhou ao redor, esperando que alguém repreendesse a criança, mas todos só sorriam, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Até a esposa dele chorava com as mãos juntas como em oração. Foi quando o pastor se aproximou. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com um convite simples. "Carlos, você quer que a gente ore por você? Não é mágica, não é show. É só você e Deus. Se ele quiser, ele faz." Carlos hesitou. Todo o seu orgulho, toda a sua descrença, pesavam mais que o tumor. Mas a mão do menino ainda estava em sua perna, quentinha como um lembrete de que às vezes, a fé não vem dos grandes sermões, mas dos pequenos gestos. "Tá bom", murmurou, mais para si mesmo do que para o pastor. E então ali mesmo, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, Carlos se ajoelhou. Não porque acreditava, mas porque não tinha mais forças para duvidar. As mãos do pastor e de outros irmãos se apoiaram em seus ombros, e ele ouviu vozes unidas em oração, não como um coro ensaiado, mas como pessoas que sabiam que Deus ouvia. Quando se levantou, não sentiu nada de diferente. Nenhuma luz, nenhum arrepio. Só a mesma dor, a mesma incerteza. Foi tudo em vão, pensou, já se arrependendo de ter cedido. Mas na segunda-feira, no consultório do oncologista, o médico franziu a testa ao olhar os exames. Remarcou a ressonância. Na quarta, chamou Carlos de volta, confuso. "Eu não entendo. Os nódulos, eles sumiram. Não tem mais nada. É como se nunca tivesse tido nada." Carlos não chorou. Ficou parado, olhando para a parede, enquanto o médico falava coisas como remissão espontânea e casos raríssimos. Mas ele sabia. Sabia que não era sorte. Sabia que naquele domingo algo tinha mudado, não no seu corpo, mas no seu coração. Agora toda semana Carlos está lá. Não no fundo da igreja com os braços cruzados, mas na frente ao lado de Ana Clara, estendendo as mãos para quem chega sem esperança. E quando alguém pergunta como ele foi curado, ele não fala de medicina. Fala do menino que lhe deu a mão. Fala do pastor que orou sem pressa. Fala de um Deus que, contra todas as estatísticas, decidiu fazer uma surpresa. Porque na CCB os milagres não são contados só em curas. São contados em vidas que voltam a sorrir, em famílias que se reencontram, em pessoas que descobrem que quando Deus escreve a história, o final sempre vale a pena esperar.
E foi assim que a vida de Carlos e Ana Clara se tornou um testemunho vivo na igreja. Não eram mais só 2 nomes na lista de oração, mas uma prova de que Deus ainda age nos dias de hoje, de maneiras que a ciência não consegue explicar. Os médicos surpresos pediram para estudar o caso dele. Queriam entender como um câncer em estágio avançado havia sumido sem deixar rastros. Carlos sorria e dizia: Doutor, o Senhor pode examinar meu corpo, mas quem curou minha alma foi Jesus. Ana Clara, que antes vivia com o peso da culpa por ter se afastado da fé, agora era outra mulher. O medo de perder o marido a tinha trazido de volta para a igreja, mas foi a experiência do milagre que a fez ficar. Ela se tornou uma das irmãs mais ativas no trabalho com as mulheres, sempre com um abraço apertado e uma palavra de esperança para quem chegava desanimado. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você também, dizia ela com os olhos brilhando. E não foi só a vida deles que mudou. O testemunho de Carlos tocou o coração de muitas pessoas. Alguns que antes só iam à igreja por obrigação, começaram a buscar a Deus com mais fé. Outros que estavam doentes ou desanimados, encontraram força para continuar lutando. Até mesmo o menino que tinha dado a mão a Carlos naquele domingo, o Davi, filho de um irmão da igreja, se tornou mais envolvido. Ele não entendia muito bem o que tinha acontecido naquele dia, mas sabia que Deus tinha usado até um gesto simples dele para fazer algo grande. O pastor, que orou com tanta fé por Carlos, sempre dizia nos cultos: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Carlos era a prova disso. Um homem comum sem nenhuma posição importante, mas que se tornou um exemplo de fé para todos. Ele não pregava, não cantava no coral, não tinha estudos teológicos. Mas quando ele contava sua história, as pessoas choravam, se arrependiam e voltavam para Deus. Um dia, um senhor de idade, que estava na igreja pela primeira vez, se aproximou de Carlos depois do culto. Com a voz embargada, ele disse: Meu filho está no hospital, os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas eu ouvi seu testemunho hoje e acreditei que Deus pode fazer um milagre por ele também. Carlos abraçou o homem e disse: Vamos orar juntos. O mesmo Deus que me curou é o mesmo que pode tocar no seu filho. E assim a história de Carlos e Ana Clara continuou inspirando outros milagres. Porque na CCB a fé não é só uma palavra bonita, é algo que se vive, que se compartilha, que transforma. E toda vez que alguém duvida se Deus ainda faz milagres, é só olhar para eles. Um casal que deveria estar separado pela doença, mas está unido pela graça. Uma família que deveria estar destruída, mas está mais forte do que nunca. Uma vida que deveria ter terminado, mas ganhou um novo começo. Porque no final, os milagres não são só para quem os recebe. São para quem precisa acreditar que mesmo nas piores horas, Deus está lá, e que Ele nunca desiste de ninguém. O tempo passou, e a notícia do milagre de Carlos se espalhou pela cidade. Muitas pessoas começaram a frequentar a congregação cristã no Brasil, não só por curiosidade, mas porque precisavam de esperança. Entre elas estava a Senhora Maria, uma mulher de quase 70 anos que arrastava uma dor nas costas havia mais de 20. Os médicos diziam que era desgaste da coluna, que não tinha jeito, que ela teria que aprender a conviver com aquilo. Mas Maria não queria só conviver, ela queria viver. Numa tarde de domingo, ela entrou na igreja apoiada em uma bengala, com o rosto marcado pelo cansaço. Ao ver Carlos e Ana Clara sentados juntos, sorrindo, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por eles, por que não faria por mim? Pensou. Quando o culto terminou, ela se aproximou do irmão que estava na porta e pediu: Por favor, eu preciso de oração. Não aguento mais essa dor. O irmão a levou até a frente, onde outros servos de Deus já estavam orando por pessoas. Maria ajoelhou-se, e as mãos dos irmãos se apoiaram em seus ombros enquanto clamavam a Deus. Ela fechou os olhos e começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de entrega. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar. Foi tudo o que conseguiu dizer. E então, algo aconteceu. Um calor estranho percorreu suas costas, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra, cada nervo. Maria sentiu um alívio tão grande que por um momento teve medo de abrir os olhos. Será que é só emoção? Pensou. Mas quando se levantou, apoiada pelas mãos dos irmãos, percebeu. A dor tinha ido embora. Completamente. Ela tentou dar um passo sem a bengala e tremendo descobriu que conseguia. Depois outro. E mais outro. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta. Alguns choravam. Maria, com as mãos trêmulas, entregou a bengala para o irmão ao lado e disse: Não preciso mais disso. E então, pela primeira vez em anos, ela andou sozinha, sem dor, sem peso. Andou até Ana Clara e abraçou-a forte. Minhas filhas sempre me disseram que eu deveria vir aqui.
Hoje eu entendi por quê. A notícia do milagre de Maria correu ainda mais rápido que a de Carlos. Pessoas que há anos não pisavam numa igreja começaram a aparecer, trazendo suas dores, seus medos, suas esperanças. E a cada culto mais testemunhos surgiam. Um jovem que estava viciado em drogas e, depois de oração, sentiu o desejo de desaparecer como se nunca tivesse existido. Uma mãe que não conseguia engravidar e, meses depois de clamar a Deus na CCB, seguiu para o hospital com a notícia de que estava esperando um bebê. Um homem que chegou arrasado por uma traição e saiu com o coração leve, perdoando e sendo perdoado. Mas não eram só os milagres físicos que chamavam a atenção. Era a mudança nas pessoas. Carlos, que antes era impaciente e amargurado pela doença, agora sorria com facilidade, ajudava os outros, levava palavras de ânimo para quem estava doente. Ana Clara, que quase desistira da fé, agora era uma das primeiras a chegar na igreja, sempre com um abraço e uma palavra boa para quem precisava. Até o filho deles, que antes vivia revoltado por ver o pai doente, agora servia na igreja, tocando instrumentos nos cultos e falando para os jovens sobre a fidelidade de Deus. Um dia, um jornalista da cidade resolveu fazer uma matéria sobre aquelas curas milagrosas que todos comentavam. Ele chegou cético, com um bloco de notas na mão e um sorriso desconfiado. Sentou-se no fundo da igreja, observando tudo. Mas quando ouviu os testemunhos, quando viu o brilho nos olhos daqueles que tinham sido transformados, algo nele se mexeu. No final do culto, ele não fez perguntas. Em vez disso, pediu para falar com o irmão que liderava a reunião. Eu vim aqui achando que ia encontrar charlatanismo, admitiu, com a voz embargada. Mas o que eu vi foi real. Essas pessoas não estão fingindo. Elas foram curadas. E eu também preciso de algo. Não sei nem por onde começar. O irmão sorriu e colocou a mão em seu ombro. Começa aqui. Deus não olha se você é jornalista, médico ou pedreiro. Ele olha pro coração. E se você está aqui, é porque ele já está trabalhando em você. Naquela noite, o jornalista saiu da igreja sem escrever uma linha da matéria. Mas levou algo muito mais importante. A certeza de que mesmo no mundo cheio de dúvidas, ainda existiam milagres. E que eles não aconteciam por acaso, mas porque havia um Deus que amava, que ouvia, que agia. Porque na CCB os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. E toda vez que uma vida é transformada, é como se Deus dissesse mais uma vez, eu estou aqui. E para mim, nada é impossível. O milagre que veio do silêncio. Meses depois, o jornalista voltou à igreja, não como observador, mas como alguém que precisava crer. Sua mão direita, antes imóvel por uma lesão nervosa, ainda não respondia. Os médicos haviam dito que era irreversível. Mas naquela noite, enquanto orava em silêncio, sentiu algo estranho, um formigamento nos dedos, como se uma corrente suave os percorresse. Levou a mão ao rosto e, tremendo, a abriu. Os dedos se moveram. Primeiro um, depois outro, até que aos poucos conseguiu fechá-la em um punho. Não houve gritos nem aplausos. Só lágrimas e um sussurro no coração. Eu te ouvi. Naquela mesma semana, ele escreveu sua matéria. Não sobre curas espetaculares, mas sobre a fé que nasce quando o impossível se torna real. E no final, colocou uma linha que não estava no roteiro original. Milagres não são sobre provar que Deus existe. São sobre ele provar que nos ama. A lição que ficou. A vida não se mede por aquilo que vemos, mas pelo que permitimos que Deus faça em nós. Às vezes o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma, quando descobrimos que mesmo nas dúvidas, há uma voz que responde. E que no fim a maior prova de fé não é ver para crer, mas crer para ver, porque Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar, Ele as muda para nos aproximar. E isso sim, é um milagre que nunca cessa.